bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Esse guia de estudos aqui feito para estimular jovens a estudarem a Bíblia. E o tema dessa temporada está muito legal, as histórias de Jesus, conhecidas como parábolas. Ele contava muitas histórias para ilustrar as verdades do reino de Deus, histórias que transformam nossa forma de ver o mundo, de viver neste mundo, de ver a Deus, de conhecer o caráter de Deus. E está sendo uma experiência muito legal. Eu espero que, da mesma forma como a gente é abençoado aqui, você também seja abençoado na sua casa, ouvindo, assistindo esse podcast em algum lugar, em algum momento. Que histórias, a gente tem ouvido tanta história legal, de gente que voltou a estudar a Bíblia, gente que voltou para Jesus, gente que tem prazer em estudar a Bíblia através desse recurso, esse podcast. A gente faz com tanto carinho para você. Esperamos que você continue firme aí. Obrigado pela sua companhia, por acompanhar esse movimento, esse projeto. Esperamos que você continue aí apaixonado por Jesus, por sua palavra e o mais importante de tudo, sendo transformado através dela para ter uma vida mais semelhante à vida de Jesus aqui neste mundo, tá bom? Eu tenho o prazer de receber aqui hoje uma galera muito especial. Eles representam jovens de um projeto muito legal que nós temos aqui na América do Sul, aqui também nossa associação, é o Projeto Um Ano em Missão. Estamos recebendo aqui em nosso campo, em nossa geografia, em nossa associação, a equipe do Projeto Um Ano em Missão da Divisão Sul-Americana, que tem a representação de jovens de 8 países da América do Sul. E eu tenho o prazer de receber uma garota. Eu já morei no país dela. Ela vem direto de um dos países mais exóticos e lindos da América do Sul. Alguns acham que nem é da América do Sul, sabia? Mas é, gente, e é lindo. Esse que é o país dos 4 climas. Tenho um carinho especial por muitos jovens, muitos amigos que fiz lá. E tenho o prazer de apresentar a ela. Ela é direto da cidade de Ventanas, gente. É uma cidade muito legal que temos lá no país chamado Equador. Maria José, bem-vinda, Maria. É um prazer te receber aqui. Ela é formada em Relações Exteriores, tem feito um trabalho lindo aqui. Ela lidera aqui um curso de inglês que temos aqui também em nosso projeto. E tem sido muito legal poder ver você atuando, se desenvolvendo, crescendo. Já falava inglês, agora tá falando português também. É brincadeira, essa menina é uma bênção, viu? Bem-vinda, Maria. Deus te abençoe. Prazer, pastor. Estou muito contenta pela oportunidade de estar aqui e participar dessa a lição da Escola Sabatina, compartilhar com os jovens, todas as pessoas que escutam, né, sobre a reflexão desse importante tema. Eu também quero apresentar aqui, porque... Quem será? Uma pessoa muito importante, muito especial em nosso projeto, que os olhos dele como o color do céu. Olha aí. Que as meninas ficam assim, Nossa! surpreendidas, apaixonadas. Eu quero apresentar aqui a Carlos, desde a Argentina, que ele também nos visita e compartilha aqui conosco nesse momento especial da Escola Sabatina. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Ele gostou do elogio aí, viu? Ele gosta quando elogia. Né? Da cor da minha bandeira. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente, sim. Eu também não vine sozinho, né? Vine com minha companheira missionária, sim. Maria É tua dupla? Vitória. É a minha dupla de trabalho, ela. Um argentino e uma carioca. É brincadeira, viu? Só a missão pra fazer isso aí, viu? A primeira coisa que ela me ensinou. Bonito. A Maria Victoria está conosco. Ela vem diretamente de Rio de Janeiro. Olha aí. Seja bem-vinda. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Já é a segunda vez que você erra a ordem do meu nome, mas tá tudo bem, Carlos. Mas como ele falou, eu sou Vitória Maria. Manda um abraço pra tua igreja lá. Isso, eu quero mandar um abraço para a igreja do Fonseca, em Niterói. Eles são muito queridos. E cada familiares lá, aqui, as pessoas que me acolhem, os amo de paixão. E é um prazer estar aqui novamente, né, para comentar mais uma vez a lição, que a cada dia vem nos ajudando a crescer mais e mais, e indo rumo ao céu, junto com o nosso Criador, né? E agora eu fiquei para, né, falar de apresentar o nosso líder aqui da APL, né? O nosso pastor aqui, o Fabrício Leão. É um prazer estar aqui com o senhor, viu, pastor? Obrigado, viu? Você falou até pastor. Eu tava e aí, pastor? Você que ele ia chamar assim, cara? Você quer que eu mude, então? E aí, pastor? Aí sim, aí fica mais natural, viu? Sim. Vitória, obrigado, viu? Você é uma bênção, Vitória. Vitória é a alegria da nossa equipe ali também, né? Tem sido um trabalho muito lindo ali, apaixonado, uma missionária, gente. Vacilou,
ela tá pescando pro reino, né? Amém, É pastor. bênção, parabéns, viu? Deus te abençoe, tá? Hoje eu queria não só agradecer nossos convidados, mas você também que está acompanhando a gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, nosso perfil do Instagram, Jovens Adventistas APL. Tá lá os bastidores dos projetos aqui locais, mas também do que acontece no Ministério Jovem, especialmente no nosso podcast, os cortes da semana, os bastidores. É muito legal, acompanha lá também, tá bom? Chegamos aí à marca dos 7.000 seguidores, tá muito legal. Eu queria agradecer a nossa equipe também de comunicação. Ela tá aqui olhando pra gente, tá? A Andressa, ela tem ajudado bastante esse projeto a crescer. Eu queria também desafiar você a se inscrever lá no nosso canal, tá bom? Paulista Leste. Você acompanha esse conteúdo sempre no início de cada semana, em áudio, em vídeo, para você curtir, aproveitar, compartilhar e crescer também, como a gente está crescendo, estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Esperamos que esse recurso aqui do podcast seja um recurso a mais para te animar, te motivar a compreender cada vez melhor essas histórias que têm transformado a nossa vida e esperamos que aconteçam mesmo com você também, tá bom? Eu queria pedir aqui a Marro é Maria José, é o nosso codinome aqui do nosso projeto. Faz oração, Maria, pede para que Deus abençoe aí, nos ajude a compreender o tema de hoje. Oremos. Querido Pai, muito obrigada por este dia, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder compartilhar da sua palavra com os jovens, com todas as pessoas que escutam de essa mensagem importante. Agora que vamos iniciar este estudo, queremos pedir sua direção, sua bênção, que a presença do Senhor possa ficar aqui conosco. Dá-nos as palavras certas, utiliza-nos como seus instrumentos e colocamos a direção desse programa em tuas mãos. Todos isso pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Só mencionando aqui rapidinho, gente, ó, estamos aqui com as camisetas dos principais projetos missionários da nossa igreja aqui, ó. Maranata, que é a base de tudo que acontece aqui na nossa igreja. Temos aqui o projeto Um Ano em Missão, que é um projeto específico para quem quer se envolver. É um projeto desafiador de pelo menos um ano dedicado à missão, exclusivamente à missão. Aqui o Maranata, que foi um dos maiores eventos que participamos aqui em Brasília alguns dias atrás aqui. E já está aqui do meu lado, a camiseta nova aqui do nosso projeto da Missão Caleb 2025. Meu Deus, que tá voando, hein? Vai ser muito, muito da hora. Eu queria desafiar você também já a fazer planos, a continuar firme aí, envolvidos nas atividades missionárias da sua igreja local, sendo uma bênção. Que a Lição Escola Sabatina seja um lugar de encontro, de ensino, mas também um lugar de envio para a missão, tá? Por falar em Lição da Escola Sabatina, o episódio de hoje está muito legal. O tema também está muito sugestivo, tem que ver com missão, com missionário, com jovem missionário, chamados para servir. É o tema do episódio de hoje. E o texto base está aqui em Mateus capítulo 20, aqui a partir do verso 1. Eu vou ler aqui rapidinho, tá? Porque vale a pena. É a parábola dos trabalhadores. Pois o reino dos céus é como um dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata para um dia de serviço e os mandou a trabalhar. Eles foram combinados. Quem topasse trabalhar durante uma diária ali, um dia de serviço, ia ganhar uma moeda de prata. Às 9 da manhã, ele fez isso cedinho da manhã, mas às 9 da manhã ele estava passando pela praça e viu algumas pessoas ali, desocupadas, e contratou eles. E combinou, olha, vai trabalhar aí e eu vou te pagar o que for justo. E aí então ele passou já meio-dia, fez a mesma proposta, vai trabalhar que eu te pago o que for justo no final do dia. 3 da tarde, a mesma coisa. E já 5 da tarde, faltando apenas 1 hora para terminar o dia de trabalho ali, ele foi lá e viu alguns ainda na praça e perguntou: o que vocês fazem aqui? E então eles disseram: a gente passou o dia todo aqui, ninguém contratou a gente, então a gente não foi porque ninguém contratou a gente. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz, né, o líder do serviço, chamar os trabalhadores e chamou eles para pagar, né, para poder dar o pagamento. Começando pelos que haviam sido contratados por último. Já foi estranho. Em vez de começar pelo que começou mais cedo, começou pelo último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata, conforme tinha sido combinado, né? Quando chegou os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário, aqueles que trabalharam apenas 1 hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a gente, que trabalhamos o dia inteiro, um sol miserável, e o Senhor pagou o mesmo. O proprietário respondeu a um deles: amigo, eu fui injusto por acaso?
eu fui leviano com vocês, eu menti para vocês, vocês não concordam, você não concordou em trabalhar um dia inteiro para ganhar uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? E aí vem um texto que virou quase ditado popular, né? Até citei no início da lição, da outra lição. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O que essa parábola quer nos ensinar, minha gente? Será que ela quer nos ensinar que Deus é um Deus que só faz as coisas da cabeça dele, quer privilegiar um e outros não? Não é justo, como o cara estava reclamando que ele era injusto? Os últimos serão os primeiros. O que isso quer dizer na Bíblia? O que essa parábola de fato queria nos ensinar? Qual era o tema principal que Jesus queria ensinar ao contar essa parábola? É sobre isso que a gente vai bater um papo agora, a partir de agora aqui no nosso podcast. Tirinha da semana já está aqui na tela. Obrigado, produção. Aí, ó, chamados para servir. E eu queria ouvir de vocês aí, olhando para a tirinha, olhando para a imagem dessa semana, o que ela falou para vocês? O que tem a ver essa imagem com o tema da semana? O interessante é que quando fala ali, né, que para Deus o importante não é o quando, mas o como, né? É que não importa quando você foi chamado, mas sim como você vai fazer com esse chamado. Se é o primeiro, se é o último, né? Isso. E como você está disposto a fazer com que Deus possa agir na sua vida. Que você possa ter, assim, quando você permite com que Ele possa movimentar tudo aquilo que está em você, né? Você tem essa, de fato, o como, de ir, de servir de fato. Ok. Alguém conseguiu captar alguma imagem diferente, alguma informação diferente aí, olhando para a imagem da semana? Então, eu posso falar aqui que temos aqui na tirinha, temos duas pessoas, né? Uma pessoa mais jovem, outra pessoa mais velha, né? Sim, mais velha, mais idosa. Então, o que eu posso falar aqui é que todos somos chamados para a missão. Independentemente da idade, todos somos chamados para a missão, tanto os jovens como as pessoas mais idosas, todos somos chamados para a missão e todos podem fazer missão de uma maneira diferente. Os jovens trabalham de uma forma, as pessoas maiores trabalham de outra forma, mas podem trabalhar. E o objetivo é o mesmo, fazer a missão para o Senhor, compartilhar do seu amor para as pessoas que precisam. Ok, excelente. E aí, Omar? Importante es esta diferencia de tiempo, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, persona idosa y joven, uno trabaja de una forma y otro de otra forma. Entonces, uno de ellos va a llegar a otro tipo de público y el otro a otro. Entonces, no importa el tiempo en el que Dios te llamó, só importa se você acepta esse chamado para trabalhar para Ele, né? Como você vai reagir no tempo que Deus chamou, que é importante, né? Vocês perceberam, né? Interessante, né? O ambiente é o mesmo, o desafio permanece o mesmo, né? O jovem tá vendo até uma espécie de ventinho passando, um é mais rápido, é mais ágil, o outro com a bengalinha ali, mas ambos têm a mesma mensagem. Ambos têm a mesma Bíblia, né? Falam da mesma coisa. E tem o mesmo chamado, né? O chamado é o mesmo para todos, né? E é curioso porque essa ideia de mas eu tenho mais experiência, né? Eu fui chamado, eu sou pastor, eu não sei o quê. Para Deus não importa muito isso, né? O que importa para Deus é a disposição. E a graça de Deus está disponível a todos, né? O chamado é para todos, né? Depois vai entender um pouquinho mais o que Jesus queria ensinar com essa parábola, qual era o público-alvo dessa parábola que ele estava contando, né? O que cada personagem desse representava, quem foi chamado primeiro, quem foi chamado por último. Mas é uma coisa importante, todos foram chamados, todos podem servir, todos, né? Alguém começou, mas alguém tem que terminar, né? E se Deus está permitindo mais gente entrar e ser útil na obra, é porque precisa. Então não tem por que a gente ficar batendo no peito, né? Porque no meu tempo, né? Não, teu tempo era importante, mas teu tempo já passou. O importante é agora. O que você vai fazer para que essa nova geração agora assuma o trabalho? E você que está aí, jovem, entrou agora por último, não esquece de quem já passou antes de você. O importante é se juntar todo mundo para cumprir e terminar a missão, né? Como vou retribuir, né, esse chamado da graça? O como é mais importante, né? Como eu vou servir? Como eu irei usar os meus dons? Como eu vou ter uma vida útil na obra de Deus? Como eu poderia usar meu tempo, minha influência para cumprir a missão?
sem esperar nada em troca, né? A parábola vai falar muito sobre isso, né? O que é que essa parábola quer dizer? O que Jesus quer dizer quando falou que os últimos serão os primeiros? E a gente vai poder aproveitar um pouco mais e mergulhar um pouco mais nisso. Caminhando agora já aqui para a parte do contexto, eu queria pedir aqui, por favor, aqui, Marco, nos ajude aqui. A parábola, ela dá um recado muito importante, né? O recado de que a gente tem que servir a Deus, mas tem que ter uma motivação correta para isso, né? O episódio anterior falou que nós temos que usar nossos dons, né? Tem que servir, tem que usar, tem que consagrar os dons para Deus e usá-los com o que Deus te deu. Mas aqui é importante não só usar, né? Mas saber o que é que nos motiva a servir a Deus. E por isso que acho que a lição já começa falando que nós temos que servir, mas servir por gratidão. Servir com a motivação correta. Então, a gente entender um pouquinho mais, Marro, nos contextualiza aí sobre o tema da semana. Sim. Aqui no tema do domingo, servindo por gratidão, a gente sempre pensa, né? Como que eu posso conseguir que as pessoas trabalhem melhor? Como que eu posso conseguir que a qualidade do trabalho seja melhor, o tempo todo? Como eu consigo motivar as pessoas? Engajar mais pessoas, né? Como eu consigo isso? E aí vem a recompensa. Sempre a maioria das respostas, sempre é isso. A recompensa que você vai ganhar com isso que você vai fazer. Então, se eu faço isso, eu vou ganhar isso. É a melhor forma de motivação. Mas, na a palavra, mais usada, né? É a mais usada pelo mundo, dentro do mundo. Sim. Essa é a principal. Mas, na Bíblia, nos ensina uma maneira diferente. Não? Deus nos ensina uma maneira diferente. Aqui, na lição do domingo, faz uma comparação, né? Com a história de uma menina, né? Que seu pai falou para ela: filha, se você trabalha, me ajuda com a limpeza da casa, você vai ter no final uma pizza. Mas ela gostava de fazer a limpeza, só que justo esse dia, ela não queria fazer. E ela falou assim: não, mas meu pai, ele me ama muito, como ele me ama muito, eu vou ganhar a pizza, ainda assim, né? Então, passou o tempo, o pai falou: bom, vamos para a pizzeria. A gente foi para a pizzeria, mas ele só pediu uma. Então, ela pensou: então, ele não vai comer só para mim? Mas chegou o momento de comer e ele começou a comer sozinho. E ela ficou: nossa, e agora? E a minha? O que aconteceu? Eu falei com você tem que trabalhar, né? Você tem que cumprir com sua parte para poder ganhar sua pizza. Então, ela ficou um pouco triste, mas reflexionou. O que havia acontecido? Ela não havia cumprido com sua parte do acordo, mas ainda seu pai falou: tá bom, filha, você não cumpriu com sua parte, mas o importante é que você aprendeu a lição. Eu vou assumir as consequências de sua ação e você vai comer a pizza hoje. Eu vou dar minha pizza para você. Então, nesse exemplo, a gente pode ver a graça de Deus para nós. Assim como esse pai entregou para a filha a pizza, ainda assim que ela não cumpriu com sua parte, era para ensinar ela que a gente não obtém a ganância por nosso trabalho. A gente não ganha porque trabalhou, né? É pela graça de Deus. Pela graça. Pela graça. Nessa lição dessa semana nos ensina que o Deus dá para nós sua graça. E a gente não pode ficar... Não. Trabalhar para obter, pagar para obter, né? Ou fazer algo para receber de Deus, né? Algo muito importante que eu reflexiono aqui é que a história também revela que quando o Senhor nos chama para servir, a gente tem que reflexionar um pouco sobre... Não, é que meu trabalho, o resultado é por lo que eu fiz, o que eu trabalhei. A gente começa a ter esses pensamentos de egoísmo, pensamentos de começar a acrescentar o eu, e a gente se olvida que a gente está servindo por gratidão, não por obter algo a cambio. Então, a gente tem que lembrar isso, que a gente sirve a Deus porque a gente ama a Deus. Não porque a gente começa a trabalhar por eu mesmo. Porque a missão é de Deus. Ou para obter algo em troca, né? Exatamente. E lembrar isso, que a graça de Deus nos dá essa oportunidade, que é um privilégio servir a Deus. E que Ele nos dá essa oportunidade de servir. Então a gente tem que lembrar que tudo é por a graça de Deus. Interessante, né? A gente pode até fazer a coisa certa, mas pelo motivo errado, né? Sim. E tem muita gente fazendo a coisa certa e até se envolve na missão e faz e acontece, mas pelo motivo errado. Ou para se exibir, ou para aparecer, né?
ou para dizer que é melhor do que os outros, ou para dizer que sem ela as coisas não vão funcionar, né? Ou até achando que vão fazer algo para poder receber algum favor de Deus, né? Alguma bênção de Deus, né? Então, servir a Deus não pode ter outra motivação a não ser gratidão. Sim. A gratidão tem que ser, porque você foi alcançado pela graça. A graça de Deus foi dada a todos. A parábola já começa com esse recado, né? Então, a minha graça é dada para todos. Eu dou para quem eu quiser. E eu tô te dando o que eu combinei com você, lembra da parábola? E Deus é justo, né? Justo com quem? Com qualquer pessoa que aceita. Com qualquer pessoa disponível. Qualquer pessoa que vai. Nem que seja na última hora. E eu acho interessante isso, porque a parábola ela é uma grande lição sobre a graça de Deus pra gente. E quem recebeu a graça de Deus, ele vai ter uma vida cheia de gratidão e vai trabalhar, ela vai servir por gratidão, por aquilo que Deus deu para ela, que foi a salvação, né? Eu queria pedir agora aqui a ajuda do Carlos, né? O Carlos até mencionou agora há pouco, né, de que um dos pontos mais importantes, né, da lição é a questão da confiança, né? Uhum. E o que Deus, ou que o dono do empreendimento fez ali foi penhorar a sua palavra. O que ele prometeu, ele cumpriu, né? E ele espera que a gente confie. Por que é uma questão de confiar? Por que essa parábola ensina tanto sobre confiança em Deus, Omar? Confianza en Dios. De fato, cuando falamos cuestión de confianza, el Señor sale a buscar, a procurar, ¿no? a esos obreros, ¿no? Y esos obreros deben confiar en lo que el Señor está hablando, ¿no? Sobre el tipo de paga, cuánto va a pagar, ¿no? Entonces, no solo podemos desarrollar esta confianza, solo podemos desarrollar esta confianza mediante esta comunicación con Él, ¿no? Esto es interesante porque el Señor va a procurar obreros y Él va en distintas horas, ¿no? Y todos van por lo que Él faló para ellos, confiando en Él, no vai trabalhar que eu vou te recompensar. Claro, no procurando primero saber el tipo de paga, sino confiando en lo que Él faló, ¿no? Entonces, es interesante porque va en distintos tiempos. Entonces, nos debemos confiar. No importa, Deus puede llegar cuando uno es velho, cuando uno es joven, mas si Él nos llamó, debemos confiar en su trabajo, en nos y en el trabajo que vamos a hacer nos para Él. Uhum. Bom, você tocou num ponto importante, né? Porque a parábola, ela também nos faz pensar para quem Jesus estava querendo falar naquela parábola, né? Interessante porque o povo de Israel, que é o trabalhador da primeira hora, né? A nação de Israel, no caso aqui, os judeus, que foi a única nação que sobrou, né, das 12 tribos, eles sabiam muito bem o que Deus esperava deles. Eles sabiam quais eram as verdades que eles tinham que compartilhar, eles sabiam da lei de Deus, né, do Pentateuco, das orientações, do sábado, do Messias, eles sabiam de tudo. Deus já tinha deixado claro, vocês vão ser uma bênção, a missão de vocês agora é testemunhar do meu amor para as pessoas. Só que isso foi acordado com eles não cumpriram. Não é? O tempo passou e eles deveriam ser os maiores propagadores das verdades de Deus, que deveriam receber o Messias, anunciar o Messias, reconhecer o Messias e compartilhar, né, o Messias para as nações vizinhas. Eles não fizeram. E ainda reclamaram. Com o quê? Por Jesus, que era o Messias, compartilhar a sua graça com outros. Né, para aqueles que achavam que não mereciam, os samaritanos, os pecadores, os fariseus, né, aquele povo de Decápolis, o pessoal da antiga Canaã, né, eles não entendiam isso. Como é que ele alcançou prostitutas, pessoas que na visão deles, imagina o ladrão da cruz, está salvando esse ladrão, está prometendo salvar esse ladrão. Quem é ele para salvar? Ele não merece, ele nem é povo de Deus. E é interessante, né, porque o Carlos Omar mencionou uma coisa importante, né? Depois dos trabalhadores da primeira hora, que estava acordado que iria receber, todos os demais acreditaram na promessa daquele que iria pagar. Não foi acordado, não. Vai lá que eu vou te pagar o que é justo. E confiando nisso, eles foram. Engraçado, né? Porque Jesus, de forma muito recorrente ao longo do seu ministério aqui na Terra, toda vez que ele encontrava alguém que geralmente não era do povo de Israel, ou judeu, né, da época, ele dizia assim, olha, a tua fé é incrível. Falou isso para uma mulher samaritana, falou isso para uma mulher que não era do povo de Deus, né, que foi pedir ajuda para sua filha, né,
que ele até chamou ela de A mulher Sirofenícia. Sírio-Fenícia, né? Falou isso para um centurião que também não era, né, do povo de Israel. Então, era gente que, a princípio, na visão deles, nem mereciam. E receber igual a eles, a mesma graça, o mesmo perdão, o mesmo Messias. Então, percebe que a parábola estava falando de algo muito mais profundo do que só um pagamento de um salário no final de um dia. Estava falando da graça de Deus, do plano da salvação que foi estendido a todos. E como o Omar bem mencionou, Deus chama cada um vai entrar num tempo. O importante é que entre. Não é? Se alguém entrou no último momento da porta da graça se fechar, ou da porta da arca se fechar, o importante é que ele entrou. Amém. E a mesma coisa vai ser também com respeito aos dias que antecedem a volta de Jesus. E é uma questão de confiança mesmo. Nós também, eu até fiquei me lendo aqui pensando, a gente também é esse trabalhador da última hora. A gente está entrando já aqui nos 45 do segundo tempo. O importante é entrar e participar por gratidão, não é? Desse grande plano da salvação. Confiança que nos foi dada por Deus, para a gente poder acreditar nisso e saber que Deus ele cumpre, né? Ele cumpre aquilo que prometeu. Nossa recompensa, ela vai muito mais além do que o pagamento que foi dado ali, né? A graça de Deus é a nossa recompensa. Trabalhar para Deus é a nossa recompensa. Ser útil na obra de Deus é a nossa recompensa, né? Usar a nossa vida para Jesus é a nossa recompensa. Além da vida eterna, né? Que já é o máximo para tudo isso, né? Mas viver para Jesus e servir a Jesus é a maior recompensa que a gente poderia receber na vida. E alguns só, né? Nessa cultura hoje nós temos, né? De barganha, né? Seja fiel, Deus vai te abençoar. Seja fiel, Deus vai te dar um emprego. Seja fiel, Deus vai te dar dinheiro, né? Seja fiel, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Você já ganhou, brother. Já ganhou muito. Inclusive, quando Jesus fala assim, né? Você o fardo tá pesado? Tá cansado? Eu troco com você o meu fardo. Não é isso? Mas não é só o fardo, não. É o jugo também. Eu troco os seus pecados, te perdoo, te dou a graça, mas te dou também serviço. A bênção também envolve serviço. Não existe perdão, salvação e esse negócio de aceitei a graça e guardo ela para mim. A graça ela é real quando eu aceito e compartilho com outros. E é assim que funciona no reino de Deus, né? E aqui falando de 10ª hora, ou na última hora, até queria pedir a Vitória aqui, que ela nos ajudasse a compreender um pouco mais, esse personagem, esses trabalhadores que entraram na última hora, o que Jesus queria ensinar? Porque eles deveriam receber por último, só foram os que receberam primeiro. E receberam igual. E aí, Vitória? O interessante é que desde a vida de Jesus, né, aqui na Terra, ele veio sempre quebrando esses paradigmas e essas tradições que a sociedade foi colocando, né? E eu gosto até de brincar que era como se fosse um telefone sem fio. Que no começo veio a verdade e no final já era outra coisa completamente diferente, né? E nisso, né, o Senhor aqui não fez diferente. Ele colocou, né, quando ele foi pagar, né, ele colocou em primeiro lugar aqueles que vieram por último. E nisso, ele meio que tira aquele outro. Ah, mas eu sou mais importante. Eu cheguei primeiro. Aí não é por isso. Todos são importantes, todos têm a sua importância, né? E com isso, né, os outros, eles reclamam, eles se sentem injustiçados, eles ficam, mas isso não é justo. Mas, cara, a graça que é concedida, a gente nem merece, sabe? Se fosse pela gente mesmo, ó, a gente não estaria nem aqui, porque através da graça, por mais que alguns não aceitem ainda, né, o que Deus nos concede, Deus ainda livra, nos dá a sua misericórdia, né? E o interessante que fala, e a parábola, né, ela traz uma realidade ao evangelho, que fala que, como eu falei, né, nós não merecemos recompensa nenhuma, e ela é simplesmente uma dádiva, que é oferecida por quem? Pelo nosso Cristo, né? Então, quando Jesus ele conta essa parábola, né, ele até mesmo mostra pra gente que, não é porque você tá há tanto tempo na igreja que você é melhor do que os que estão fora. Pelo contrário, cadê a parte do seu discipulado, né? Que você precisa estar ajudando alguém, trazendo para perto de mim juntamente com você, porque nós não merecemos nada e a salvação é simplesmente um dom a ser recebido pela fé e não pelas obras. Que nos ajuda, né, que quando nós estamos ali, ó, juntamente com Cristo, olhando para Ele, né, estando ali em completamente contato juntamente, nós estamos aprimorando, nós estamos firmando
os nossos pés juntamente ali a Cristo. E o interessante é que fala assim que se o objetivo é a salvação das pessoas, devemos celebrar cada filho pródigo. E já nos leva a uma outra parábola, né? Que é muito interessante de que não importa de onde ele veio, se ele saiu, não importa que ele volte, que ele esteja. Porque vai chegar a parte do pagamento, né? Em que Cristo vai voltar. E o mais interessante é que cada um esteja ao nosso lado e que nós possamos estar puxando uns aos outros e levando rumo ao céu. Interessante que Jesus sempre foi criticado por querer salvar pessoas que, na visão dos cristãos da época, né, dos que conheciam a palavra na época, não era justo. Né? Salvar uma prostituta, salvar um pecador, salvar um ladrão, né? Ou libertar um endemoniado e fazer dele um pregador do evangelho. Não fazia sentido, né? Uma prostituta agora se tornar a maior pregadora do evangelho. Meu amigo, a graça, primeiro, quem age assim, ele nem entendeu a graça de Deus. Ele nem entendeu o chamado dele, né? Imagina, você tá ali trabalhando, batendo, lutando, aí chega um grupo de pessoas para ajudar no final. Mas chegaram agora, né? A gente já fez tudo já. Rapaz, sem os últimos você não vai nem terminar. Então agradece que os últimos estão chegando, né? Eles chegam mais motivados, né? E trabalham muito mais do que aqueles que já estão ali, já vindo já de algum tempo. Então, achei legal você mencionar isso aqui, né? Como é libertador viver simplesmente confiando que Deus dará o que for justo. E Deus fez justiça, né? Como a Marvel mencionou a historinha do começo aqui, assumindo a penalidade da nossa indiferença, do nosso pecado, da nossa arrogância, né? Da nossa falta de compreensão da graça de Deus. Mesmo assim, ele decidiu compartilhar com a gente a salvação, né? A graça, o perdão, né? A missão, né? Uma vida de serviço. Então, trabalhar para Deus sabendo que a recompensa dele é certa. E ela não se limita somente a coisas que a gente quer esperar e receber aqui agora, né? A vida eterna é a maior recompensa que Deus pode nos oferecer. Ela já é nossa. A graça de Deus já nos possibilitou tudo isso, né? Por isso que essa parábola, ela tem tanto a nos ensinar, né? Também nos dá esperança, né? Sim. Porque todos nós somos trabalhadores da última hora. Sim. Então nos dá a esperança de que nós também vamos ter a oportunidade de participar dessa salvação. E ser recompensados, né? Sim. É isso aí. Então, por que é tão importante, né? Como a mentalidade de que Deus dará o que for justo pode nos libertar. E eu anotei aqui, né? Fiquei pensando nessa pergunta, né? Nos liberta do erro de achar que merecemos alguma coisa, alguma recompensa por fazermos algo para Cristo. Tudo que a gente faz para Ele é porque Ele já fez pra gente. A gente só come um pedaço da pizza porque Ele deu pra gente. Não merecia nada. Não é? Ele nos alcançou, nos salvou e nos deu o que outra pessoa teoricamente até mereceria mais do que a gente, né? Então é importante a gente saber que isso está falando da 10ª hora, da última hora, né? Antes do trabalho acabar, no caso, com base na parábola, representa cada pessoa que hoje, né? Está tendo a oportunidade de conhecer a graça de Deus. Eu tenho visto tantos jovens, né? Que agora, por terem abraçado a Cristo, né? Eu batizei uma menina um dia desse, a menina é um fenômeno, cara. O testemunho dela é incrível. E eu disse para ela, agora vai, faça a sua parte. Corre atrás do tempo que você, quem sabe, não conhecia antes e vai compartilhar com outros. Por isso que a graça de Deus ela continua sendo a nossa maior motivação, o que nos empurra para a missão. E vai continuar sendo essa nossa única motivação para a gente poder continuar e terminar a obra que Deus nos confiou. Nós não merecemos recompensa nenhuma. Não temos privilégio nenhum em relação a ninguém. Na verdade, nosso privilégio é trabalhar para Deus. É ser útil a Deus na obra de Deus, que é o mais importante. Bom, eu queria, caminhando agora aqui para a parte do hipertexto, eu queria até pedir aqui a ajuda, deixa eu ver, eu vou começar aqui com quem? Com a Marro. A palavra-chave da semana poderia ser outra, né, gente? Chamados para servir, a palavra-chave da semana é trabalho. E eu até queria, antes de ela ler seu texto, sua palavra, como trabalhar para Cristo pode se tornar um privilégio alegre em vez de uma obrigação da qual tanto nós temos medo. Como podemos motivar mais pessoas a se tornarem ativas na obra de Deus, em vez de serem espectadores, né, ociosos, que ficam só observando os outros? Além da possibilidade de sermos missionários de tempo integral, um tempo missionário dedicado, eu sou um pastor, então eu vivo o tempo todo dedicado, recebo para isso, mas e aqueles que não têm essa oportunidade? Aqueles que não são dedicados exclusivamente para isso, podem também se envolver?
O que fazer para mais pessoas se envolver? De que forma você pode se envolver em lugares, em momentos, em situações diferentes? Como podemos envolver mais pessoas? Como você se envolveu na missão de Deus essa semana? No chamado que Deus te fez? Você respondeu esse chamado? Como aqueles que foram contratados na primeira hora, os mais experientes, né? Lembra do senhorzinho lá da tirinha? E aqueles que foram contratados por último, os mais jovens, podem trabalhar juntos, não é? E eu percebi uma coisa, a missão, ela nos une. Independente da idade, independente da experiência, do tempo de igreja, do país que a gente mora, é a missão que une a gente. É o trabalho para Deus que une a gente. Então é importante a gente não esquecer disso, tá? Palavra-chave é trabalho, palavra-chave. E, Marro, qual é o teu texto, qual é a palavra que você queria agregar na nossa rede semântica? Bom, aí respondendo também todas as perguntas que fizeram anteriormente, eu acho que justo o texto que eu escolhi aqui, que fica no 2 Coríntios 6, 1 e 2, que fala: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebeis em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. E a minha palavra, segundo esse texto que eu escolhi, é a oportunidade. O Senhor nos deu uma oportunidade de melhorar. Quando o Senhor morreu por nós na cruz, Ele deu oportunidade para que todos tenhamos salvação. E uma vez tendo o plano de salvação em nossa vida, também nos dá a oportunidade de servir aos demais, de compartilhar de sua palavra, de seu amor com essas pessoas que estão fora e que também precisam receber essa oportunidade, porque Ele já tem, pela graça de Deus, todos temos a oportunidade de ser transformados por o amor de Deus, por a palavra de Deus. Então, a gente tem essa oportunidade. O que estamos fazendo com essa oportunidade? Boa, a palavra-chave da Marro aqui é oportunidade. Muito bom, hein? De sermos cooperadores de Deus, né? De cooperar na obra de Deus. Carlos, texto e a tua palavra. El texto que eu escolhi se encontra em Isaías 62, versículo 11. E diz: Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra esta palavra. Dizeis a filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, diante dele o seu galardão. E a palavra para mim é recompensa. ¿Sí? Boa. Confiando no Senhor, nós podemos obter essa recompensa que Ele fala. E não só para nós, sino para todos. ¿Sí? Recompensa la recompensa seria a vida com Ele, né? Para mim, a palavra deste texto é a recompensa com Deus, de compartilhar com Deus. Excelente, recompensa que a gente imagina só no futuro, né? Sim. Depois, realmente, a recompensa vem depois do trabalho, né? Assim que funciona em tudo na vida. E com Deus também não é diferente. Só que ela é bem mais ampla do que receber algo no final, não é? Só o fato de ser chamado por Deus já é uma grande recompensa, né? Ser chamado para participar da sua obra é uma grande recompensa. A alegria de servir é uma grande recompensa. A alegria de você ser útil à vida de alguém, de você participar, mesmo que de forma pequena, né? As experiências. Os testemunhos das pessoas. Sabe, eu, mientras leia a lição, eu ficava pensando nisso. A gente já sabe que tem a recompensa, que é a vida eterna, né? A eternidade com Jesus, com Deus. Mas a gente também tem a recompensa das experiências que a gente comparte com as pessoas que conhece dentro da missão. Os testemunhos dessas pessoas, a gente, quando vai fazer missão, não só dá, sino que também recebe. Recebe, aprende dessas pessoas que a gente vai servir. Eu, pessoalmente, fazendo uma missão, eu aprendi muito das pessoas aqui do Brasil, das pessoas que
escutam da palavra de Deus. A gente sempre fica pensando assim, nossa, eu vou fazer missão, eu vou dar meu tempo, eu vou dar meu talento. Mas a gente não fica pensando também o que a gente recebe, que é justamente isso, as experiências. E isso é uma recompensa muito grande. As experiências, os testemunhos, a amizade que a gente faz com as pessoas, que são coisas que a gente não vai esquecer nunca. Isso vai ficar sempre com nós. E é uma oportunidade para que a gente possa crescer. Se a gente ainda não tem muito relacionamento com as pessoas, ou não tem paciência, ou não tem amor para fazer qualquer coisa, o detalhe mais pequeno, dentro dessa missão, o Senhor trabalha conosco, utiliza essas pessoas que a gente está servindo para também ensinar a nós e a gente poder crescer. Sensacional. Então, a recompensa é muito maior do que aquela que você já está garantida, né, por nós, para nós, né? Porque Deus é justo, né? E Ele vai dar a cada um segundo aquilo que Ele julga ser justo, né, e necessário. O que está faltando agora? Vitória! Em nome de Vitória! Jesus. Vitória! Vai lá, Vitória, qual é o teu texto, a palavra? Então, o meu texto, eu vou tirar da palavra, vou tirar de Efésios 6, no versículo 9, que diz assim: vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre vocês, entre pessoas, né? E a palavra que eu trouxe aqui foi igualdade. Opa! Que é muito importante, interessante, na verdade, que Deus nos iguala, né? Ele nunca trata e não vai tratar ninguém diferente um do outro. E através disso ele mostra que não somente, como a gente está falando aqui na lição, né? Não somente o mais velho, desde que está lá na igreja, até o mais novo é importante para ele. E ele ama da mesma forma ambos e todos eles são iguais perante Ele. Iguais perante E o seu trabalho também tem muito valor para Deus, né? O que iguala a gente é o trabalho, né? Sim. A oportunidade de a gente trabalhar para Deus, né? Legal, bem legal. Então, Deus não faz acepção nem diferença entre ninguém. E a gente também não deveria fazer o mesmo. Ao contrário, viu? Eu vou dar trabalho para esse aqui porque esse aqui é muito experiente, né? Só esse aqui pode receber. Não. Delegue trabalho para todos, envolva todos, o máximo que você puder, não é? E confie de que outros poderão fazer, e quem sabe até melhor do que você. Importante que você saiba, né? Independente, esse conflito geracional na igreja ele é muito forte hoje, né? Até desestimulador para muitos jovens, né? Alguns com mais experiência ficam ali, ficam achando que o mais jovem não pode ser tão útil assim, que não tem tanto know-how, não tem tanto currículo, né? E, na realidade, alguém que evidenciou a graça de Deus, que experimentou a graça de Deus, quando ele vê alguém mais jovem do que ele explode de alegria. Ele fica, esse cara vai fazer melhor do que eu. Eu vou ensinar tudo o que eu aprendi. Porque a graça que um dia me alcançou ele também. E se um dia Deus me usou, ele vai usar esse rapaz também, essa moça também. Então, essa é a visão correta que Deus quer que a gente tenha. A gente inclua, envolva, desafie o máximo de pessoas possíveis para se envolverem no trabalho de Deus, porque é um grande privilégio. E aí, você que está em casa aí, que está acompanhando, ouvindo esse podcast, que tarefa ou que esfera de influência Deus lhe confiou? Quais foram os dons que Ele te deu? O chamado que Ele te fez, está usando, está correspondendo à altura, está usando os dons que Deus te deu? Você tem usado sua influência, seus talentos aí na obra de Deus, naquilo que Ele confiou para você? Você tem unido forças com aqueles que são mais experientes do que você? Ou você tem achado que aqueles que já passaram aí antes de você não sabem de nada, né? Não podem contribuir, já estão velhos? Não, gente. O poder está na união do mais experiente com o mais novo. Não é? E todos podem ser úteis, todos, até o que chegou agora por último pode ser e vai ser muito útil na obra de Deus, porque a graça alcançou a todos e ela é extensiva a todos. Caminhando agora para o final, eu queria pedir agora a ajuda aqui da Vitória, porque uma das coisas que mais desafiam a gente no trabalho de Deus é porque a gente é tentado a ficar se comparando, né? E a gente se comparando, começa a olhar um para o outro, e a gente começa a achar que uns são mais privilegiados que os outros, ou mais merecedores do que os outros, ou tem mais recompensa do que o outro, mais dom do que o outro. Por que a Bíblia apresenta a gente deve olhar para Jesus, manter nossos olhos em Jesus como uma solução para a gente parar de ficar se comparando? Por que olhar para Jesus, Vitória, nesse contexto de trabalhar para Ele é tão importante para quem quer de fato entender o seu chamado para servir? Porque olhar para Jesus, né, Ele é o que nos mantém, né?
Então, se a gente desvia os nossos olhos para um outro lugar, então aquilo ali já não é mais como se fosse algo a ser feito. Como diz aqui, né, que fala que sobre... Essa é a chave, né? Isso, para ser a chave. E aqui na nossa lição de quinta-feira, todas as quinta-feiras vem falando, enfatizando a Cristo, né? Uhum. E o interessante é que essa vem falando de que aqueles trabalhadores que reclamaram sobre ter sido os últimos e também pelo ter recebido a mesma quantidade, é porque eles olharam para o outro. Uhum. Eles não olharam para o seu... Como é que se diz? Seu trabalho. Isso, o seu trabalho, o seu patrão, Para o né? que deveriam fazer, O né? que deveria ter sido feito. Ou para o que Sim. acordaram com o seu patrão, né? Sim, mas aí foram reclamar. Então, muitas das vezes também acontece das pessoas, assim, mas por que essa pessoa que já fez tanto mal tá aqui? Porque da mesma forma, você pode ter feito menos mal assim por dizer, mas todo mal é mal. Uhum. Aos seus olhos, mas aquele outro também, ele também é merecedor da graça. Ele aceitou, ele se arrependeu, como você também deveria estar se arrependendo daquilo que você está cobrando a Deus. Então, quando aqueles servos, eles cobram ao seu senhor da mesma... mas por que o seu Senhor deu a mesma coisa a mim e para ele? Deus, e o nosso próprio Cristo, né, ele fala que ele dá o que ele quer pra gente, e ele dá o melhor, a graça, Uhum. e ele concede a todos nós, né? E aqui diz que alguns dos trabalhadores, né, da parábola ficaram frustrados quando viram que o outro também recebeu, que era a mesma coisa que o dele, né? E o interessante, né, que mais à frente vem dizendo que ele só podia... aí vem falando mais, ele na verdade nos leva a uma parábola, né? Uma parábola não, desculpa. Vem nos levando a sua vida de Jesus com os discípulos, né? Uhum. E nos enfatiza sobre a história de Pedro quando ele estava lá no mar com Cristo e quando ele pede para andar sobre as águas, né? E quando Cristo pede para ele vir, ele foi, só que em um momento ele pegou e desviou o seu olhar, né? Ele olhou para um outro lado. Os discípulos, assim, para a tempestade, né? olhou para tudo aquilo que estava, aquela confusão toda acontecendo, ao invés de olhar para sua calmaria, para aquilo que te dava tranquilidade, que era Jesus, né? Uhum. E o interessante é que o poder, né, como se diz aqui, o poder não está na gente, não vem da gente. Mas eu fiz isso. Não interessa. O importante é o que vem depois. Não é o que vem na gente, mas em quem nos ouve, em quem nos atende. Uhum. E quem nos atende, de fato, é o nosso Criador. E com isso, né, ele nos dá a certeza de que esteja comigo, trabalhe na minha seara, ou então aqui, né, no meu vinhedo, né, e que o mais... eu estarei juntamente contigo. Então, o mesmo segredo que foi para outros no passado é o mesmo para a gente hoje, né? Então, mantenha seu olhar em Jesus, né? Não tire Olhe foco. para Jesus. Essa é a chave, né? Essa é a motivação correta. Essa é a compreensão. Cara, a graça me alcançou, não posso ficar parado, né? Paulo também traduziu isso como se fosse uma espécie de corrida, né? Então, mantenha seus olhos no autor e consumador da sua fé e termina a corrida, brother. O importante é terminar. Não é nem quem vai chegar primeiro, é terminar aquilo que você começou. Sabe, pastor, justamente essa parte aí, na parte da corrida, né? A gente, quando aparta os olhos de Jesus, afasta o olhar de Jesus, perde o foco, perde o objetivo da missão e pensa que a corrida para chegar à recompensa é uma competência com meu irmão. Não é uma competência. Não é uma competência com meu irmão, é uma corrida para juntos alcançar essa meta. Então, eu tenho que ajudar a meu irmão para poder completar essa missão, completar essa meta, esse propósito. Não competir com ele, sino correr junto com ele. Ok, bom, é isso aí mesmo. Então, seja uma corrida, uma caminhada, mantenha seus olhos fixos em Jesus, né? E sabendo da graça que a gente alcançou, né? Precisamos fazer uma pausa e refletir, né? Sobre algumas questões profundas da vida cristã. Eu achei isso muito legal, né? Para refletir, você está aí ouvindo, assistindo, olha, o que é depois que da graça te alcançou, você, como eu também sabe que é o trabalhador da última hora aí, você não é o povo na época exclusivo de Deus, né? O povo de Israel, o povo judeu. Você não é, né? Então eu sou gentil também, você também é. Mas o que isso vai fazer agora com a vida que Deus te deu? Com a graça que Ele te deu? O que você pretende fazer com os anos que Ele te deu para passar nesse planeta? Tem um pregador que eu gosto muito de ouvir, ele falava assim que nós só temos uma vida
O nosso líder da União fala muito sobre isso, né, pastor Cândido? Só temos uma vida e muitas para salvar. O que você vai fazer com a vida que Deus te deu? Estou participando da corrida que realmente importa? Não é essa de competir, de achar que é o melhor, mas a corrida da fé e fazer o máximo de pessoas correrem com você, parar para levantar alguém, parar para ajudar alguém, né? A gente viu tanto isso agora nessa Olimpíada que passou no meio do ano. A gente parava para ajudar outro a terminar a corrida e era lindo, era inspirador. Estou lutando o bom combate da fé, ou lutando contra o meu irmão, lutando contra a igreja, lutando contra o pastor, contra o líder, ou você está lutando para permanecer em Jesus, para orar mais, para ler a sua palavra, para se vestir da armadura de Deus, porque a luta já está ganha. Jesus já venceu e ele quer que você se esconda nele. Esse é o verdadeiro combate. Então, olha para Jesus, permanece olhando para Jesus, porque ele é o segredo, é a chave para quem quer ter uma vida útil na obra de Deus aqui na Terra. Gente, o tempo já acabou, mas eu queria ouvir de vocês as considerações finais, tá bom? Porque a lição termina falando que nossa verdadeira recompensa é a graça de Deus. A graça de Deus é a maior recompensa que a gente pode ter recebido na vida. E ela foi estendida a todos. A quem sabe muito, conhece muito, a quem não sabe nada. Ao muito experiente ou mais adulto, ou ao garotinho que já está entendendo agora o amor de Deus. A graça de Deus é a nossa maior recompensa. Eu queria ouvir as considerações finais de vocês aqui, começando aqui com a Vitória. Você, Vitória. O que você queria destacar aqui do final? E qual é a tua consideração final aqui sobre a lição dessa semana? Qual é o consenso que você chegou no final dessa semana, desse estudo? Como diz aqui na sexta-feira, né, e que eu acho algo muito interessante e importante para a nossa vida, é a graça. Acho que tudo mesmo se resume a isso. E não é só isso, é tudo isso, né? Tudo aquilo que Cristo nos reserva e nos dá, né? A graça de Deus nos basta, né? Nos basta, e não importa mais nada, né? E com isso, né, tem uma parte aqui que diz que por mais breve que seja o nosso serviço, ou mais humilde a nossa obra, se seguirmos a Cristo com fé singular, a gente não precisa de mais nada e nós teremos o galardão, né? Ou a recompensa, né? Isso. E algo que sempre eu venho carregando desde o meu primeiro que foi do ano passado, né? Que quem anda com Jesus, milagres extraordinários acontecem. Uhum. E o nosso pastor ano passado falava muito sobre isso. Que não importa o que aconteça, porque de fato vai acontecer muitas coisas, mas se você estiver ali juntamente com Cristo, não desistir, porque o que ele nos reservou é melhor, mas não somente pela graça, mas só pelo simples fato dele ser quem ele é em nossas vidas, já é de extrema importância. Então, assim, a graça dele, como o Senhor nos diz, nos basta. Amém, amém. Carlos? Também pela graça, nós temos a oportunidade de trabalhar para Deus. À medida que nós trabalhamos para Ele, podemos confirmar esse testemunho que dia chegou para nós, né? Então, é muito importante isto de ser grato com Deus por a graça que Ele teve para seus filhos, né? Para nós. De nos chamar, né? De chamarnos hasta o último momento. Nós, estando perdidos no mundo, hay una historia de un libro que se llama Un viaje a lo sobrenatural. Él estaba perdido en un lugar donde ninguém se animaría a meterse. Ahí estaba él. Él oró para Deus pidiendo ayuda y Deus, por su gracia, ¿no? Foi e ajudou. A e graça lo alcançou, tirou né? aí desse mundo, não? Então, a graça de Deus é basicamente o que sostiene al cristão. Sim. Show! Maria, considerações finais. Bom, aqui nessa lição eu gostei muito, porque o Senhor nos ensina os dois focos da missão, né? Que a gente tem a oportunidade de servir a Deus pela graça, né? A oportunidade da graça, mas a gente também tem que lembrar, né, que o trabalho que a gente faz para o Senhor, os resultados, não é por nós, é porque o Senhor permitiu assim, porque o Senhor dá os dons. E eu não posso
perder o foco Tudo da vem dele, né? missão. Isso, eu não posso perder o foco da missão, o objetivo da missão, que é salvar as pessoas. Não é competir com meu irmão, não é ser eu o melhor, não é que eu ficar no foco, no refletor, para que as pessoas olhem para mim. O objetivo é que as pessoas olhem para Cristo. Aham. Então, lembrar essa parte da missão, que a gente tem a oportunidade de servir, mas a gente não tem que esquecer o propósito da missão, que é salvar as pessoas e também oferecer para eles a graça de Deus. Sensacional. É isso aí, Maria. Então, o segredo do êxito não é encontrado nem em nossa erudição, né, nossa capacidade de falar, nem em nossa posição, né, em nosso número, né, ou quantidade de talentos, que não foi confiado, nem na vontade do ser humano, né? Conscientes de nossa deficiência, devemos contemplar a Cristo e por Ele, que é a força por excelência, a expressão máxima do pensamento, o voluntário, né? Aquele que foi chamado, o voluntário e obediente obterá a vitória após uma vitória após outra, né? Então é muito importante que a gente saiba que tudo que Ele nos deu, tempo, talento, recurso, a graça de Deus, o chamado, tudo vem dele, não é? E por amor a Ele, entendendo essa que é a nossa maior recompensa, chamada é uma recompensa extraordinária, né? Ser útil na obra de Deus, participar da salvação de alguém, ser útil para abençoar alguém, ajudar alguém a olhar para Jesus é um privilégio gigantesco, né? Então Deus, ele prometeu ser justo, né? Já foi. Quando fala justo, né? Porque ele fez justiça nele mesmo para poder nos dar a salvação, para poder nos dar a pizza, né? Como agora aí, ó. Você não merece não, mas eu te dou. É tudo de graça, desfrute. Mas saiba que Deus te convidou para ser útil na sua obra, no seu trabalho. Eu queria pedir a Vitória terminar esse coração para que esse conteúdo, esse bate-papo aqui motivasse alguém a levantar da cadeira e ser útil, né, na obra de Deus e aceitar o seu chamado da graça, de ser a extensão da graça de Deus para alguém. Ora com a gente, irmão. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pela graça, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. E com isso, obrigada também pelo chamado que o Senhor tem feito em nossas vidas a cada dia. Amém. E que a cada dia nós possamos nos dispor a fazer a Tua boa vontade. Não pelo nós mesmos, mas por Ti e pelos outros também. E com isso, Senhor, que nós possamos levar pessoas mais ainda aos Seus pés. Amém. Porque o Senhor está para voltar. E nós queremos que o céu esteja muito povoado. Amém. Pai, esteja com cada um de nós, nos abençoe e nos cuide. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vitória, pela parceria aqui, pela participação, pela oração, tá bom? Foi muito legal. Obrigado, Omar. Que olhos, hein, Omar? Você é louco. Obrigada, Maria José Marro. Você é bênção, viu? Deus te abençoe muito, tá? Amém. E obrigado a você também aí de casa que acompanhou a gente, ó, assistindo, ouvindo esse podcast em algum momento aí. Esperamos que a graça de Deus seja uma realidade em sua vida, tá bom? Então, para de ficar preocupada com quando. Deus me chamou quando eu era jovem. O que importa é agora. Então, abrace sua missão agora. Valorize os que estão chegando agora. Envolva os jovens. Compartilhe a sua experiência com Deus. Seja útil na obra de Deus. Vamos dar as mãos. Vamos nos unir para cumprir a missão, que é o mais importante. E terminar a obra, que é o mais importante ainda. E estender a graça de Deus. Essa que um dia nos alcançou para o máximo de pessoas que a gente puder. A gente tem esse privilégio, essa consciência que tudo vem dele, das mãos dele. É um privilégio cooperar e ser um trabalhador na obra de Deus aqui neste mundo. Deus te abençoe muito. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Compartilhe esse conteúdo. Segue a gente no nosso Instagram, no nosso perfil também do YouTube, no nosso canal. E não esquece também de compartilhar esse conteúdo em áudio e em vídeo com alguém que você ama, para que essa pessoa também seja despertada e aceite o chamado de Deus para servir e usar tudo que você tem na obra de Deus, para que ele volte, de preferência, em nossa geração. Que Deus te abençoe. Nos encontramos em breve aí no seu podcast No Contexto. Te espero lá. Tchau.